O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. O Esporte TVzão de hoje é pra lá de especial. A gente veio conhecer o grupo Silvana Gym, o trabalho que é feito e um pouco das apresentações que foram sucesso durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Convido vocês então a partir de agora para essa viagem pela história brasileira, pelas apresentações e também por um pouco das talentosas ginastas da nossa cidade. A partir de agora. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Ventura Broker, qualidade dos produtos Nestlé bem perto de você. Seu comércio ou farmácia com o melhor em sabor e nutrição. Ventura Broker, em Nova Friburgo, atendendo a 26 municípios com logística especializada. Frota e equipe treinada com qualidade nas entregas. Vendedores e promotores atuando diretamente nos pontos de venda. Há 47 anos na região. Ventura Broker, paixão por distribuição. Esporte TVzão começando e o programa de hoje é pra lá de especial. A gente vai contar uma história de 35 anos de sucesso e que teve um dos capítulos mais felizes, mais importantes nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, um momento marcante não só para o Brasil, não só para o Rio de Janeiro, como também para Nova Friburgo, para a equipe Silvana Gym. E é claro que eu vou conversar com a Silvana Noel, que é idealizadora, coordenadora do projeto Ginástica no Brasil, Silvana, para a gente começar o nosso bate-papo. Ainda é um esporte pouco falado, pouco praticado, ou tem evoluído? Bem-vindo ao Esporte TVzão. Obrigado. Boa noite, a todos. E, assim, a ginástica no Brasil, se a gente considerar, de 20 anos para cá, a evolução foi bem grande, Nós não tínhamos uma equipe inteira participando de Olimpíadas, nós não tínhamos atletas de destaque, ginastas reconhecidos no mundo todo, e hoje nós temos, Já é um orgulho, assim, para o nosso país. Legal. E você acha que a importância do Diego Hipólito, da Daiane dos Santos, desses ginastas que conquistaram resultados absolutamente fantásticos em Olimpíadas, em campeonatos mundiais, isso também incentiva um pouco a garotada, a importância do ídolo, ela é muito grande? Sim, com certeza, Sempre as crianças, e mesmo os pais e tudo, sempre buscam um ídolo, E sendo um esporte que não é ainda, muito, vamos dizer assim, tão popular no Brasil, porque é um esporte que depende de aparelhos, Não se pode praticar assim de qualquer maneira, ao ar livre, sem ter colchões de proteção, sem ter aparelhos. A gente pode fazer uma iniciação com poucos aparelhos, mas para o desenvolvimento do alto nível mesmo, é necessário um equipamento bastante grande, E isso também tem um custo mais alto.
Então, devido a isso e pela história também, né, do país, que o país não era o país da ginástica, vamos dizer assim, né? O país, graças a Deus, hoje mudou um pouco, né? Que conhecido como o país do futebol, hoje já é o país do vôlei, já é o país da ginástica também, né? Nós temos aí vários atletas de destaque, né? E medalhistas nessa Olimpíada. Então, assim, e outros, né, esportes, como nós tivemos no atletismo e enfim, né, tantos outros aí. Então, eu acho que essas Olimpíadas vieram, assim, consagrar, né, e divulgar também que o país não tem que ser só o país do futebol, né? Ele tem que ser realmente o país de todos os esportes, né? Que a criança tenha possibilidades e oportunidades de escolha, né? E com isso também, com mais divulgação, para que a gente possa ter mais apoio, para que a gente possa ter mais crianças praticando, né, desde de nível escolar, desde de pequenos, né, porque não só na ginástica, mas natação e tantos outros que as crianças devem começar mais cedo, né? Isso não quer dizer que crianças ou adolescentes ou até adultos possam praticar. Né? Nós temos aqui mesmo, nós temos turmas de adolescentes, temos turmas de adultos, e como a natação, né? Eles podem praticar como esporte, mas eu digo assim, para se chegar a um altíssimo nível, a um nível olímpico, a um nível de campeonato mundial, é necessário que comece mais cedo, né? E também, assim, é bom frisar que a ginástica, o objetivo não seria só de uma competição de altíssimo nível, né? É um esporte altamente benéfico, é um esporte que desenvolve várias valências, né, físicas, é um esporte que desenvolve todo, assim, pegando, né, o nível das crianças, desde o baby, que nós aqui começamos com crianças a partir de 2 anos e meio, 3 anos, então é o desenvolvimento psicomotor muito grande, e é um esporte também que prepara para tantos outros esportes, né? Porque na verdade tudo vem da ginástica, né? Quando você faz um aquecimento, por exemplo, no voleibol, no handball, você faz a ginástica primeiro, né? Faz o alongamento, faz tudo isso tudo é ginástica. Legal, e o Brasil, claro, teve uma participação histórica na ginástica nessas Olimpíadas. Você atribui a isso a uma evolução estrutural? Você acha que ainda falta muita coisa? Existe hoje um calendário de competições no Brasil? Como é que está posicionada a ginástica nessa questão hoje no país? Esse calendário de competições já existe já há algum tempo, né? Alguns anos já existe uma confederação, as federações. E, na verdade, eu acho que é uma questão assim, de apoio e a parte de estrutura, né? Para se trabalhar técnicos, né, habilitados, técnicos com experiência, né, que hoje nós já temos, né, tanto que estamos fazendo aí atletas olímpicos, mas é uma questão realmente, eu acho assim, de apoio, né, para o esporte, de divulgação, de apoio, porque quanto mais se pratica, mais crianças talentosas nós vamos encontrar, né? Então, pensando em nível de mundiais, em nível olímpico, se você tem um esporte onde a prática é muito pequena, nós vamos encontrar também poucos talentos. Quanto mais crianças, né, e adolescentes e tal envolvidos, mais talentos nós vamos encontrar. E o Brasil, um país desse tamanho, com essa população, é lógico que nós temos muitos talentos aí ainda não descobertos, né? Como foi o caso da Daiane, por exemplo, que não começou nem tão cedo, porque ela foi descoberta, né, num parque, de parquinho, uma praça. Né, ela foi descoberta e foi levada, né, para um ginásio para começar os treinamentos e tudo mais. Então, assim, quantas outras crianças, né, que poderiam ser descobertas também com esse talento, né, e tudo, e quantos outros que poderiam praticar como esporte, né? Tem criança, nem toda criança, seja menino ou seja menina, nem todos gostam de só vôlei, só futebol,
né, só basquete, né, e temos aí a ginástica, que só na ginástica, a parte olímpica, nós temos 3 modalidades, né, que é a ginástica artística, que era conhecida como a ginástica olímpica, que foi a primeira ginástica a ser olímpica, que é a de aparelhos, né, o solo, a trave, paralelas, argolas, né, masculinas, são 4 aparelhos femininos e 6 aparelhos masculinos. Então essa hoje é a ginástica artística. Temos a ginástica de trampolim, que popularmente as pessoas falam, né, da cama elástica, né, que é o trampolim acrobático, e temos a ginástica rítmica, né, que tem bolas, fitas, arcos, massa, mãos livres. Então são essas 3 modalidades que são olímpicas. Fora essas modalidades olímpicas, nós ainda temos mais 4 modalidades da ginástica que não são ainda olímpicas, né, mas que fazem parte da Confederação Brasileira de Ginástica e da Federação Internacional. E a nossa modalidade é uma delas, que é uma ginástica em conjunto, em grupos, né, que nós temos os nossos mundiais, nós temos os desafios também mundiais, né, e ela é praticada em conjunto, existe uma coreografia. Essa coreografia ela pode ser baseada em uma dessas modalidades ginásticas ou em várias, né, junto. O nosso grupo, por exemplo, o grupo Silvana Gin, né, que nós utilizamos muito da ginástica de solo, é a base, né, do nosso grupo, é a ginástica artística de solo, junto com a ginástica acrobática também. E dependendo da coreografia, a gente também ainda usa um pouco da dança, um pouco do folclore brasileiro para poder introduzir e mostrar isso tudo com ginástica. São 35 anos de trabalho, Silvana. A partir de quando que surgiu a ideia de montar esse grupo? Quando que você identificou essa possibilidade? E por que desenvolver esse trabalho com as crianças? Então, nesses 35 anos, quer dizer, o início, né, foi bastante difícil, porque se hoje ainda não é tão divulgado, vocês podem imaginar, 35 anos atrás, em Nova Friburgo, uma cidade ainda do interior do estado. Então, assim, eu comecei numa sala de academia, ninguém acreditava, e comprei, né, alguns colchões e poucos aparelhos, porque a gente praticamente não tinha fabricação no Brasil, né, desses aparelhos. Então eu importei alguma coisa em seguida, né, comprei de um clube no Rio e, enfim, comecei, né? E a partir daí nós fomos desenvolvendo a ginástica artística, né, com um trabalho que a gente ainda faz de solo, de salto sobre a mesa, de trave, paralelas. Nós temos esses aparelhos, né? Sendo que hoje a nossa principal atividade é partindo da ginástica artística para a ginástica para todos, que chama essa modalidade, né, que a gente fala que é GPT. E vamos dizer, esse desenvolvimento partindo para a ginástica de grupos surgiu a partir do momento que eu vi a necessidade de poder aproveitar mais crianças e mais jovens, né, não que tivessem só, vamos dizer, um super talento, porque na verdade, vamos dizer assim, um atleta olímpico é para muito poucos, né? É lá na pontinha da pirâmide, e nós temos uma pirâmide muito grande, né? E chega uma Olimpíada, né? É um número muito pequeno. Então eu pensei assim, não, eu não posso desperdiçar, né? São sonhos, são realidades e tudo, e vamos dizer, sonhos deles, né, chegarem no mais alto nível. E aí foi quando eu descobri nessa modalidade a oportunidade de poder, né, vamos dizer, com muito treinamento, porque tem algumas pessoas que acham a ginástica para todos pode se fazer de qualquer maneira, qualquer um pode fazer, né? Não, um pouco, vamos dizer, todos podem praticar, sim. Agora, assim como toda modalidade, se chega a uma seleção, se chega a uma equipe, se chega a um mais alto nível,
E nós, assim, né, procuramos fazer um desenvolvimento realmente desse grupo com o alto nível que a gente chama da ginástica para todos. E isso pôde ser consagrado agora nas Olimpíadas, né? Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Freelab possui equipe treinada e equipamentos de última geração, além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001, agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Freelab, a qualidade bem analisada todos os dias. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, Conselheiro e Paissandu. São 35 anos de trajetória, é claro que muitas histórias, apresentações em várias cidades do país, em vários lugares do mundo, mas talvez o ápice seja essa participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Quando que surgiu esse convite, como e como foi para vocês aceitarem esse desafio? Então, nesses anos todos, né, o nosso grupo já participou de vários eventos, lógico, no Brasil, em todo o Brasil, e vários eventos internacionais também, né? Campeonatos mundiais, ginastradas mundiais. Nós já estivemos também a convite em outros países, como Suíça, como Alemanha, Estados Unidos, e, vamos dizer, apresentamos já em 14 países, né? E com isso, o grupo ganhou assim, uma visibilidade também muito grande, não só no Brasil, como também no exterior. E isso acabei sendo convidada, né, a presidir durante 6 anos. Eu fui a coordenadora, né, dessa modalidade na Confederação Brasileira de Ginástica. E depois também eu fui eleita presidente da modalidade na União Pan-Americana. Então, com isso, eu realmente assim, não conhecia ninguém, não tinha, como dizem, o QI, né, para indicar. Foi através realmente do trabalho, do reconhecimento do trabalho, e que eu fui indicada para isso, né? Então, vamos dizer, quando chegaram as Olimpíadas no Brasil, e pensaram, né, na parte toda de apresentações e aberturas das competições e tudo mais, logo o nosso grupo foi indicado, né? Foi indicado e foi aprovado. E tiveram outros grupos também, né, de São Paulo, do Rio e tudo, que também se apresentaram. Mas nós tivemos assim um desafio maior, né, que foi assim, o nosso grupo foi o único grupo que fez apresentações na arena da ginástica. Então, assim, deu aquele friozinho na barriga, né, porque ali estavam, né, os maiores ginastas, os maiores técnicos, os maiores diretores, os maiores apreciadores, né, do mundo inteiro, os mais entendidos do mundo inteiro estariam ali
observando, apreciando e julgando o nosso grupo, né? Então isso realmente assim, quando falou, eu de cara topei o desafio, né? Mas eu falei para eles, eu falei, olha, é o maior desafio que nós vamos ter, né? Porque a Olimpíada, os maiores do mundo que estarão lá. Então, assim, foi realmente assim, um prazer enorme. Tivemos 3 apresentações no basquetebol, inclusive no meio de um jogo dos Estados Unidos. E depois aí também lá, né, o pessoal que estava no estádio Maria Lenk, que era o dos saltos ornamentais e do nado sincronizado, falou, não, por que esse grupo não está aqui? A gente quer também esse grupo aqui e tal. E aí pediram que nós fizéssemos uma apresentação extra nos saltos ornamentais. E aí nós, né, foi uma coisa assim, corrida, fomos de uma arena para outra e tal, porque no total nós fizemos 30 apresentações. 30, né? Muito mais do que o previsto a princípio. Sim, é muito mais, porque assim, mas é bom, né? Assim, apesar de cansar um pouco e tudo, mas é sinal assim de que foi aprovado, né? E nós ficamos realmente assim muito felizes, porque além das apresentações normais, já pelos vídeos enviados, né? Porque desde o convite eles tinham o currículo do grupo, tinham o meu currículo também, e nós enviamos o material, né? Para o comitê, né? O comitê olímpico, o comitê organizador, para que eles avaliassem o grupo. E, para nossa surpresa, o americano responsável pela arena da ginástica, que é o Chris Everson, ele escolheu o nosso grupo para fazer um trabalho totalmente especial e inédito no Brasil, que foi um trabalho com uma projeção simultânea em 3D, né, numa super câmera da Panasonic, que foi lançada no Brasil para a arena ali da ginástica, e nós fizemos uma coreografia com essa projeção, sobre a projeção, interagindo com essa projeção em 3D. Olha, muito legal, e daqui a pouco no programa a gente vai conhecer alguns detalhes dessas apresentações. E Silvana, nesses 35 anos, há pelo menos 10 também existe a ONG do projeto, né? Sim, esse ano nós estamos completando, né, 10 anos do Instituto, né, que é o INEC, Instituto de Esportes e Cultura de Nova Friburgo. Então isso surgiu também com a necessidade que eu vi de poder oferecer, né, a modalidade para não só para sócios, né, do clube ou estudantes de alguma escola onde nós atuávamos, mas também que mais crianças e adolescentes pudessem ter a oportunidade de praticar, né? Então nós ainda assim estamos um pouco lutando sozinhos, né? Porque muita gente acha que por ser ONG já vem né, dinheiro do governo estadual, municipal e do que vem também da União, né? Mas isso não é verdade. Então a gente, assim, eu acho que se nós tivermos um apoio maior, com certeza nós vamos poder atender a mais crianças, né? E como eu falei, o objetivo não é só o olímpico, o objetivo é o desenvolvimento, em primeiro lugar, psicomotor, a socialização, a disciplina, a educação, porque eu costumo falar aqui com o nosso grupo que o mais importante para mim não é só que sejam bons ginastas, é que que a gente possa, com a ginástica, conseguir formar boas pessoas, né, bons cidadãos que possam amanhã ser grandes no que eles escolherem para fazer, né? Que eles possam ser bem-sucedidos, porque na ginástica você aprende, né, a vencer obstáculos, a vencer desafios, e a vida é isso, né? Você tem milhões de obstáculos, você tem muitos desafios, você tem que ter superação, né? Resistência, superação. Então eu acho que aqui eles aprendem bastante disso também, né? Sem dúvida nenhuma, isso passa pelo entendimento maior, não só das pessoas, como também do poder público sobre a verdadeira importância do esporte, da ginástica e também de outras modalidades para as crianças, né? E no próximo bloco, é claro que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Silvana Gin e ainda saber os detalhes dessas apresentações que aconteceram nas Olimpíadas do Rio. Não saia daí.
Solidariedade, muitas palavras em uma, só que esquenta. Lidar de envolver-se, dar de generosidade, rir de pura alegria e dar de qualquer uma. Nesse inverno, solidariedade. Doe e esquente. Cuidar do próximo, esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Esporte TVzão de volta e agora a gente vai conversar com um dos caras que pensou as coreografias e que treinou principalmente, porque não é fácil receber um desafio desse tamanho, participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com tamanha responsabilidade de fazer bonito, e foram muitos os elogios, né, Éder Vieira? Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, você que já prometia um grande espetáculo naquela outra participação e realmente eles aconteceram, todos esses espetáculos, né? Sim, na verdade, sim, as coreografias a gente estava treinando já há anos. Desde quando o Brasil se candidatou a sediar a Olimpíada, nós começamos já a pensar no que fazer e começamos a treinar desde então em prol disso. Logo depois, passou um tempo, veio o convite, então começamos a treinar afinco em cima disso. E aí começamos a pesquisar mais sobre a história do país, sobre a cultura do país, para justamente colocar para o próprio Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, o que o Brasil realmente tem de bom, que é samba, que é muita cultura e misturado com a ginástica. E essas apresentações envolveram quantas pessoas? Então nós levamos no total, foram 42 participantes, 6 bailarinos e 34 moças e rapazes. Muito legal. E como fazer para coordenar todo mundo durante os treinamentos? Não deve ser uma tarefa muito fácil. Não é muito fácil, mas acho, com o decorrer do tempo, porém de ter... Ai, esqueci tudo que eu ia falar. Por ter feito parte do grupo desde muito pequeno, então a conduta já vem desde lá. Então agora, como é minha vez como técnico, foi só passar tudo aquilo que eu aprendi para eles e eles são bastante dedicados, não tem muito problema com nenhum deles. E lá no Rio, a Silvana contou pra gente no outro bloco que vocês receberam mais convites para outras apresentações e tiveram inclusive 3, 4 dias para se adaptarem ao 3D. Como é que foi isso? Sim, foi uma loucura, assim, de início a gente pensou que não ia dar certo, mas sentamos eu e ela, mais uma professora, e decidimos que íamos sim assumir o compromisso. Assumimos o compromisso em coisa de 3 horas, concluímos o trabalho, que foi muito, aliás, para nós foi até fácil de montar, porque estava com o grupo todo, o grupo estava focado naquele objetivo. Então, encaramos o desafio e deu super certo. Muito legal. E hoje a gente está conhecendo um pouquinho aqui do espaço, dos treinamentos. Eles acontecem quando? Quem que pode participar? Então, a equipe principal, que se apresenta, eles treinam 3 horas por dia, 15 horas semanais, de segunda a sábado. E nós temos a nossa escolinha, que é a categoria de base, que todos que são iniciantes, eles passam por essas escolinhas até estar no ponto de chegar de uma equipe 1, equipe 2, ou pré-equipe, ou até intermediário. Muito legal. E tem restrição de idade, de sexo, não, né? Não, pegamos a partir de 2 anos, 8 meses, até onde permite ser feito. Mas quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais cedo, melhor, porque as articulações ainda estão à disposição. Então, quanto mais cedo puder entrar, tanto para a gente como para o atleta, melhor. Como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou um segundo são iguais. Yeah. 「
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.